comando reshape serve para alterar a orientação de um banco de dados no Stata. Existem dois tipos de orientação de bancos de dados no Stata: bancos no formato wide e bancos no formato long. E o comando reshape serve para transformar bancos wide em long ou bancos long em wide. Antes de começar, a gente precisa aprender a como identificar o banco de dados que a gente está trabalhando. E para isso, a gente precisa primeiro entender qual é a unidade de análise que a gente está interessado em estudar. A unidade de análise é o objeto, o evento ou o indivíduo que contém a nossa estimativa de interesse, seja ela um desfecho, uma prevalência ou aquilo que a gente está interessado em estudar. Em um banco wide, cada observação do banco de dados se refere a uma unidade de análise, ou seja, cada unidade de análise se apresenta em uma linha diferente do banco de dados. Por exemplo, nesse banco de dados, a nossa unidade de análise é o país. Como vocês podem perceber, a gente tem um país para cada linha desse banco. Em um banco wide, a gente tem também as informações referentes a cada país como diferentes variáveis do banco de dados. Então, a gente tem aqui os valores de PIB da população de cada um dos países. E a grande vantagem de trabalhar em bancos wide é a facilidade de gerar variáveis derivadas de outras variáveis que já existem no nosso banco de dados. Por exemplo, utilizando o valor do PIB e da população, eu posso calcular o PIB per capita em cada um dos países. Então, para isso, eu posso gerar uma variável PIB per capita, dividindo o valor do PIB pela população. Aqui eu vou multiplicar por 1000 para facilitar a visualização. Então, como a gente pode ver, acabei de criar os valores de PIB per capita para cada um dos países, que nesse caso é a minha unidade de análise. Por outro lado, bancos no formato long repetem a unidade de análise ao longo das linhas. Então, como a gente pode perceber aqui, a minha unidade de análise segue sendo o país, e o país se repete ao longo das linhas do banco de dados. Então, tem duas vezes o Brasil, duas vezes a Argentina e assim por diante. Como vocês podem ver, as características de cada um dos países são descritas ao longo das linhas. Então, em cada linha, a gente tem uma diferente característica para cada um dos países. Então, aqui eu tenho a população do Brasil, e esse é o valor da população do Brasil, e aqui também o PIB do Brasil, e aqui está a estimativa do PIB para o Brasil. E a mesma coisa para os outros países. Então, o formato é um pouco diferente. A unidade de análise se repete ao longo das linhas. Diferente dos bancos wide, que são utilizados para fazer análises estatísticas mais simples, como gerar variáveis a partir de outras variáveis pré-existentes, ou até mesmo rodar regressões mais simples, bancos longos são geralmente utilizados para fazer análises mais complexas, incluindo, por exemplo, análises multinível, que é um tipo de análise que leva em consideração a hierarquia dos dados. A gente tem um vídeo sobre isso aqui no canal, eu vou deixar o link aqui caso vocês tenham interesse. Mas e se a gente quiser transformar esse banco long em um banco wide para gerar, por exemplo, aquela variável de PIB per capita que eu mostrei para vocês no início do vídeo? Como é que a gente pode fazer isso? Bom, basta a gente utilizar o comando reshape. Para isso, a gente vai digitar reshape. Em seguida, a gente vai digitar o nome do formato para o qual a gente quer transformar o banco de dados. Então, como a gente tem um banco de dados long agora, a gente quer transformar para um banco wide, a gente digita aqui wide. Em seguida, a gente coloca a lista de variáveis que contém alguns valores. Então, por exemplo, no nosso banco aqui, a gente tem valores de PIB, de população para cada um dos países. Então, é essa variável aqui que vai aparecer logo em seguida do formato do reshape. Então, vamos digitar aqui estimativa, que é o nome da nossa variável. Em seguida, a gente vai ter que utilizar duas opções para esse comando, que vai guiar o reshape para como ele deve transformar o nosso banco de dados. Então, vamos digitar aqui uma vírgula, em seguida a opção I. A opção I requer que a gente insira as variáveis que identificam cada uma das unidades de análise no nosso banco de dados. Então, aqui no nosso caso, a nossa unidade de análise é o país, então a única variável que a gente vai fornecer para a opção I é a variável país. Então, vamos digitar aqui país e fechar parênteses. O comando reshape precisa de uma segunda opção, que é a letra J. A letra J requer a lista de variáveis que identifica cada uma das informações dentro das nossas unidades de análise. Então, por exemplo, no nosso banco de dados, a gente tem a unidade de análise, que é o país, e dentro de cada país a gente tem dois indicadores diferentes. Um deles é o PIB e o segundo é a população. Então, no nosso caso, o que a gente vai fornecer para a letra J é justamente a variável indicador, que é aquilo que diferencia cada uma das observações dentro de cada um dos nossos países. Então, vamos digitar indicador aqui entre parênteses. Por fim, como a variável indicador, no nosso caso, é do formato string, a gente precisa também dizer para o reshape que as variáveis fornecidas para a letra J são do formato string. Então, para isso, a gente simplesmente digita string como uma opção adicional do reshape. Quando a gente digitar Enter,
O Stata vai produzir um output que indica que esse reshape foi feito da maneira correta. Em seguida, ele vai criar duas variáveis diferentes, uma que vai representar o nosso PIB e a outra que vai representar a população de cada um dos países. Se a gente for olhar a orientação do nosso banco de dados agora, a gente tem uma unidade de análise para cada linha ou cada observação do banco de dados e cada uma das diferentes variáveis do nosso banco. A primeira é o PIB e a segunda é a população. Se a gente quiser agora gerar o PIB per capita, como a gente tinha feito no início do vídeo, a gente pode gerar a variável PIB per capita, dividindo estimativa do PIB pela estimativa da população, multiplicando por 1000, e a gente vai ver que agora a variável PIB per capita foi gerada para cada um dos países. Nessa primeira parte, a gente transformou um banco long em um banco wide. Mas se a gente quiser fazer o processo inverso, ou seja, transformar esse banco wide em um banco long, a gente também usa o comando reshape. Para transformar um banco wide em um banco long, o funcionamento do comando é um pouquinho diferente. Ele necessita de um stub, que nada mais é do que um prefixo em cada uma das variáveis que a gente vai usar no nosso reshape. Então, como vocês podem ver aqui, o prefixo das variáveis PIB e POP se chama estimativa. E aqui no PIB per capita eu ainda não tenho esse prefixo. Então, o que eu preciso fazer é renomear essa variável PIB per capita para que ele contenha o mesmo prefixo das outras variáveis. Então, eu vou renomear ela para estimativa PIB per capita. E agora, todas as variáveis que eu vou usar no meu comando reshape, com exceção do país, que é a única que identifica a minha unidade de análise, têm o mesmo prefixo. E para transformar esse banco long em um banco wide, eu posso digitar reshape, o formato que eu quero transformar o meu banco de dados, então long, e ao invés de fornecer todas as variáveis, eu vou fornecer apenas o prefixo que está sendo utilizado nas variáveis. Então, nesse caso, vai ser estimativa. A transformação do banco wide em um banco long também precisa das opções I e J. A minha opção I é aquela que identifica a unidade de análise do meu banco de dados, nesse caso, país. A opção J, na verdade, não é uma variável já existente no banco de dados, então vai ser uma variável que vai ser criada assim que o banco de dados for transformado em wide para long. Então, no meu caso, eu vou chamar de indicador. E eu quero que essa minha variável indicador tenha o formato string, então também vou fornecer a mesma opção string aqui. Quando eu der o Enter, agora o meu banco contém apenas 3 variáveis, uma que indica os países, outra que indica qual indicador e outra que indica a estimativa. E como vocês podem ver, o meu banco que era wide agora foi transformado para long. Dentro de cada país, a gente tem 3 indicadores diferentes, um indicador de PIB, um indicador de população e um indicador de PIB per capita. Se esse vídeo te ajudou, te inscreve no canal e deixa o teu like. Até a próxima!